quero tomar por base para conciliar um tema tão bem sugestivo para a nossa geração. Romanos 5 é uma palavra muito conhecida, mas está no meu coração. Versículo 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um homem ou de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Amados, quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre posicionamento. Quando nós analisamos a epígrafe, o contexto etimológico, o tema é uma provocação, um desafio. Quando nós não precisamos até detalhe, a palavra por si própria já está explícita no contexto do significado. Mas quando Paulo ele escreve a epístola aos Romanos, ele está escrevendo a uma igreja, em sua maioria, gentia. Uma igreja que não tinha liberdade que nós temos. Olhe para mim. Eu devo ser mais importante do que uma garrafa de água. Segurei. Quando Paulo escreve a epístola aos Romanos, ele está escrevendo a uma igreja, em sua maioria, gentia. Uma igreja, volto a dizer, que não tinha liberdade que nós temos, mas uma igreja que congregava sob intensa perseguição. Uma igreja que muitos irmãos se congregavam subterrâneo, escondidas, e que nunca tiveram o privilégio de colocar um fardamento, de pegar um microfone sem fio e congregar, pisar em granitos. Mas o posicionamento da igreja em Roma, em frente aos desafios e ao pecado, chega aos ouvidos do apóstolo. Apóstolo aos gentios. Então os irmãos hão de convir que Paulo, no começo do primeiro capítulo, saúda os irmãos e mostra a alegria de saber da fé, da coragem e do amor daqueles irmãos. E o que mais o preocupa é que aquela alegria que eles estavam vivendo na graça era tamanha, que eles estavam sobrepujando o contexto dos judeus. Então é quando Paulo vai falar acerca desta carta, a soberania dos judeus e o privilégio dos gentios. Então Paulo, ele vai falar do Gênesis ao Apocalipse, da lei, do pecado e da graça. No capítulo 11, ele vai adverti-los, dizendo-lhes: cuidado, tomem uma posição, porque o fato de Deus ter endurecido os judeus, ou Israel, foi para vocês entrar. E se Deus não poupou nem Israel, que é considerado os ramos originais da oliveira, imagina vocês, que são os jambuzeiros. Então, quando nós, permita-me um pouco rápido para cumprir o previsto, quando nós analisamos o contexto, a epígrafe do texto que nós lemos fala da morte em Adão e da vida em Cristo. Os irmãos hão de convir que
O livro do Gênesis, ele traz o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz que a terra estava debaixo de trevas. Subsequente, as águas prevaleciam. O Espírito pairava sobre a face das águas, acima das águas e das trevas. Então vem Deus e diz: haja luz, e houve. Então o capítulo 1, em toda a sua essência, mostra o agir de Deus na criação. Haja isso, haja isso, haja isso, haja isso, e viu Deus que era bom e descansou no 7º dia. Então veja que a terra estava toda preparada. Mas geograficamente falando, em toda a criação não tinha um lugar, geograficamente falando, de adoração. E o propósito de Deus criar a terra foi receber tributos de adoração. Então o capítulo 2 diz que a terra, Deus viu que era bom, descansou, porém não havia chovido, uma relva regava a terra. Então vem Deus, usando o raciocínio lógico, humanamente falando, faz uma reunião com toda a beleza da terra. Aí o texto diz: façamos. Plural. Me dá a ideia de uma reunião. Pai, Filho, Espírito Santo. Então agora vão discutir, diante de toda a beleza da criação, o ápice. Algo que não viria do haja, mas algo que fosse feito conforme a semelhança dele. Então veja a coragem de Deus, o investimento de Deus. A Bíblia diz que a terra estava à beira do abismo antes de Deus dizer haja luz, e vivia nas trevas. Agora a terra sai das trevas. Aí quando Deus diz vamos fazer o homem, então como nós vamos fazê-lo? Com base no façamos. Aí o Espírito Santo diz: deixa comigo, Senhor, eu vou formá-lo. Porque o capítulo 33 de Jó, versículo 4 diz: o Espírito de Deus me formou. Então veja de onde ele vai formar. A Bíblia diz que nós somos feitos do pó. Ele nos tirou de um elemento tirado das trevas. E ele começa a formar. Quando ele forma, estamos prontos, mas não temos vida. Aí no façamos entra o diálogo. Senhor, já houve uma decepção. Os anjos foram criados da luz em Cristo Jesus e decepcionaram. Agora o ser humano foi formado do pó da terra, tirado das trevas. O Senhor vai dar direito de liberdade, de livre escolha a ele? Vou. E se ele falhar, eu vou colocar nele a minha misericórdia. E todo dia eu vou renová-la. E ela nunca vai ter fim. O investimento, ele vem, sopra na narina do homem, e ele se torna alma viva. Ele recebe a essência de Deus. Aí Deus agora, no contexto terra, separa um período. Ele como é bom te ver.
e coloca algo chamado jardim. Ele cria um jardim. Em todo o planeta Terra agora tem um único lugar e um ser criado para adorá-lo. O único ser racional. O único ser com direito de escolha. Agora havia um relacionamento entre o céu e a terra. Agora a terra se contactava com os céus e os céus com a terra. O Criador descia, o homem o adorava. Gera uma intimidade, a ponto de Deus confiar-lhe tudo e dizer: todos os seres que eu disse, já tem uma companheira, mas ele não tem, vou dar uma companheira a ele. Então era só lazer, era só festa. Aí vem Lúcifer e faz uma proposta que igualmente eu havia derrubado, que era o princípio de igualdade. Então agora ele lança a proposta. E Deus, como lhe deu o direito de livre escolha, não intervém e deixa o homem se posicionar. Então o ser humano se posiciona e dá ouvido a Lúcifer e quebra a única regra que Deus lhe deu. O limite: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer você morrerá. Essa morte não é física, é a separação espiritual. Então a Bíblia diz que quando ele se posiciona ao lado do pecado, do erro, desobediência, ele quebra a regra e comete um crime, um delito. Então quando Deus vem para ser adorado, o único lugar na terra que eu posso chamar de igreja, ou Éden, estava fechado. Aberto, mas estava sem crente. O posicionamento dele foi errado e jogou-lo fora do jardim. Aí Deus questiona e ele confessa. Quando ele confessa, ele agora se tornou, no contexto que Paulo está falando aos romanos juridicamente, se torna um réu, confesso e convicto, sem direito à apelação. Aí aqui Paulo diz que o pecado entra, o pecado abunda, e pelo pecado vem a morte. Então Deus pune todas as partes envolvidas. Agora veja o que Deus faz. Pelo contexto bíblico, pelo contexto da santidade, a Bíblia diz que o pecado fez uma separação, criou uma barreira entre Deus e o homem, afastou o homem de Deus pelo seu próprio posicionamento. E a consequência do pecado era a morte. E Paulo diz que a morte foi passando de um para outro, porque todos pecaram. O pecado começa a dominar. O pecado vai reger o dia a dia do ser humano. O pecado, consequentemente, a morte e o inferno comanda. Porque veio a lei do pecado. E ela agora começou a guiar o ser humano. Aí Deus expulsa. Deus deveria desistir, ou o direito da santidade, da justiça divina, já dava a Deus toda a comprovação de desistir do ser humano. O pecado, a morte, o inferno já pediu a nossa extinção ali. Mas quando o pecado pediu a nossa extinção, aí Deus protela o julgamento para não nos condenar à extinção. Tira todo o privilégio do ser humano. E o homem agora vai viver conforme o seu suor, conforme os seus erros. Capítulo 6 do Gênesis diz que o passado tempo gerou uma geração. Aí o pecado agora
abunda mais. Porque o posicionamento da geração de Adão foi cruel. A Bíblia diz no capítulo 6 que agora, em vez de se posicionar para se restaurar, se posicionaram para degradar-se no pecado, a ponto que o pecado subiu o mau cheiro e cheirava mal as narinas de Deus. Aí o pecado, a morte e o inferno diz: está vendo? Está aqui as provas. Eu domino. Eles não têm como escapar. Aí Deus vem, desce, está escrito, vê. E as provas eram comprobatórias, contundentes. E diz: está certo. O posicionamento do ser humano é para destruição. Eu me arrependo de haver feito eles. Eu vou dar cabo, eu vou destruir, eu vou dar fim. Veja que está escrito. Deus disse: o meu espírito. Aquele espírito que no começo ligava o homem a Deus e Deus o homem. Deus disse: não vai habitar com ele. Eu tirarei dele o meu espírito e vou destruí-lo. Então naquela audiência, quando o pecado, a morte, o inferno disse: conseguimos. Veja que a epígrafe do capítulo 6 diz: degradação geral do gênero humano. Ou seja, todos foram envolvidos pelo pecado. O posicionamento de todos foi pelo pecado e ninguém merecia. Quando o inferno pensava que Deus ia desistir de nós, aí ele usa algo chamado graça. Graça é que favor que você não merece. É por amor, mas não é por merecimento. Não é pela obra. Aí Deus usa a graça e a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Aí Deus diz: vou preservar. Ele preserva 8 almas. A justiça vem, o dilúvio arrasa e a terra é coberta de novo pelas águas. Mas 8 almas sobrevivem pela graça. Capítulo 6, 7, o dilúvio arrasa. Capítulo 8 do Gênesis, a Bíblia diz: depois de dias e meses, lembrou Deus de Noé, da sua família e dos animais, e os tira da arca. E olha a coragem do investir. Pergunta para qualquer ser humano se ele confiou uma empresa ou algo de valor a alguém e essa alguém lhe trai, se ele tem coragem de devolver tudo do mesmo jeito de novo. Deus fez com a gente. Ele tira Noé da arca, sua família, e diz: eu vou fazer uma nova aliança. Eu vou dar outra oportunidade para vocês se posicionar diante de mim. E eu vou prometer a vocês que eu nunca mais vou desistir de vocês. Quando vocês verem chuva, vocês vão ver o sinal do arco-íris. E quando você vê o arco-íris cruzando o céu, vocês vão lembrar desta aliança e vão saber: Deus me lembrou que não vai desistir de mim e nem se esqueceu de mim. Ele pede uma única coisa à geração de Noé: encham a terra. Capítulo 11 do Gênesis. A geração de Noé se corrompe e se posiciona ao lado do pecado, desobedecendo, quebrando o princípio de Deus e dizendo: não importa obedecê-lo, vamos nos tornar famosos, importantes, e o mundo vai ouvir falar de nós. Aí Deus vem e vê a soberba do coração. O Espírito Santo vem, confunde aquela geração, espalha-os. Veja que o posicionamento do homem levou aos idiomas.
Hoje o mundo fala vários idiomas, dialetos, por conta deste posicionamento na geração de Noé. Eles são espalhados, confusos, um falava um idioma, o outro outro. E a história mostra do capítulo 11 para o capítulo 12, há uma sucessão de anos. E nessa sucessão de anos, o ser humano se posicionou ao lado do pecado. Continuou pecando e o pecado abundando. O pecado abundava, o pecado mandava, a morte vinha e os apodrecia. Aí vem o capítulo 12. Aí Deus, no seu amor, do meio desta geração pecadora, Ele diz: eu vou levantar um projeto coletivo para resgatá-los. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. No versículo 3 ele diz: eu te abençoarei, eu abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar, e por meio de ti eu abençoarei todas as famílias da terra, ou todo o povo. Então agora Deus cria um projeto espiritual, diferente de todos. Israel agora era o projeto de resgate de Deus. Resgatar todos que o pecado comandava por meio de Israel. Veja que foi por meio de Israel que desde o dilúvio o Éden foi fechado, a água arrasou. Até aqui não havia mais geograficamente um lugar de relacionamento com Deus na terra. Porque o ser humano se posicionou em dois pensamentos. Aí agora Deus traz Israel, gera por meio de Isaac e Jacó, e tira Israel do Egito. Capítulo 24 do Êxodo, o que é que ele faz? Ele vai fazer uma nova aliança. Porque agora ele tinha um povo seu, gerado, escolhido para ser santo. Quando ele propõe a aliança, Israel disse: a gente vai cumprir tudo, posicionou correto, a gente vai cumprir tudo que o Senhor nos dizia. Aí vem o capítulo 5 do Êxodo. Como Israel fechou a aliança, se posicionou corretamente, aí Deus chama Moisés e diz: agora eu vou preparar de novo na terra um lugar para eu descer. E descer só para Israel. Aí veio o tabernáculo. Olhe que quem deu todas as medidas foi Deus. Até os grampos, até os pregos, até os alfinetes, até o pano, Deus deu a cor, deu a medida. Escolheu só um homem. Separou sacerdotes. Formação do tabernáculo. Sacrifício, queimado, holocausto, lavatório. Entra no santo, lugar santo, candelabro, mesa dos pães, altar do incenso, véu. Mesmo com a nova aliança com Israel, eles não estavam prontos para romper o véu, porque o pecado permeava, dependia de comportamento. Aí Deus dá as medidas de como se aproximar. Precisava ter santidade. E a santidade era representada pelo incenso. Estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. É aqui, Helder e Jefferson, que eu acho lindo. Jovens como vocês, divididos em grupos, não podia faltar resina. Partiam para uma região deserta da Ásia, para colher resina de uma árvore chamada estoraque. Outro grupo de jovens ia para outra banda pegar gálbano, e outros iam mergulhar nas profundezas dos lagos para pegar ônica, que era uma resina de um crustáceo, como se fosse um caranguejo, e outros em busca do incenso. Juntavam, como Deus pediu, de uma medida só. A resina vinha, o holocausto era feito. O sacerdote entrava no santo. Um auxiliar pegava as brasas do altar, que não podia se apagar, era de manhã e à tarde, botava no altar do incenso.
O outro pegava o incensário com todas essas essências e colocava dentro da essência e entregava o sumo sacerdote. Quando aquele sacerdote, o sumo sacerdote, pegava o incensário, tudo isso para a glória descer. Ele colocava, Edson, no altar do incenso. E a brasa pegando, ia esquentando o incensário e a resina ia se derretendo. Quando a resina ia se derretendo, com o que Deus disse, com o que ele pediu, o cheiro do perfume subia. Porque o holocausto matava muito boi, tinha muito sangue, virava carniça. Mas segundo a revista espanhola Della Cole, que é uma revista escatológica, os seus arqueólogos dizem que esse perfume tinha um cheiro tão impregnante, uma fixação tão grande, que a cerca de 3 quilômetros, aonde o vento levava, aonde ele chegava, todo tipo de inseto morria e a carniça desaparecia. Aí quando aquele incenso ia se derretendo, a fumaça ia cobrindo. Envolvia o santo dos santos. Aí vivia o lugar santo. Envolvia o sacerdote. Aí Deus respirava lá de cima. Vou descer, vou descer. O véu se abria, o sumo sacerdote entrava e a glória descia, porque o povo se posicionou. Deus dá uma lei a Moisés, baseada para que a lei de Moisés ajudasse, suprisse Israel a vencer a lei do pecado e da morte. Mas o tempo passa. E a lei de Moisés, Paulo disse que ela adoeceu. E não foi suficiente para guardar Israel da lei do pecado. O pecado vem e domina Israel. Quando o pecado domina Israel, Israel se divide. E quando Israel se divide, é aqui que Deus começa a usar os trabalhadores, chamado Elias e outros. Veja aqui, o tema que vocês escolheram é um desafio. Eles não estavam adorando mais a Deus. O único lugar na terra de Deus ser adorado foi contaminado pelo pecado. Aí Elias provoca Israel Norte, dizendo: até quando vocês não vão reconhecer quem é Deus? Até quando vocês vão ficar divididos em dois pensamentos? Vocês têm que tomar uma decisão e saber que Deus é Deus e Baal é Baal. Escolheram Baal. Aí o sul, Judá, também se eleva e se posiciona ao lado do pecado. Aí Deus levanta Isaías dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu acho incrível o que Deus diz a Isaías no capítulo 1. Deus diz a Isaías: o animal que eu criei pelo guaja, o animal irracional. Veja que ele diz: o jumento, o boi. Você quer ofender uma pessoa, chame ele de jumento. Você quer ver alguém bravo, chame ele de boi. Veja que Deus diz que essas duas espécies de animais têm mais sensibilidade, têm mais decisão do que o próprio povo dele. O boi conhece o seu dono, não perdeu o senso. O jumento, a manjedoura, que o come, que ele come. Mas o meu povo não me conhece. O meu povo não me entende. Deus insiste. Deus persiste. Mas Israel não volta mais. O único projeto que Deus escolheu para nos resgatar, o pecado dominou. Se posicionaram longe de Deus. Deus o leva para o castigo. E pela bondade traz eles de volta, mas não são mais os mesmos.
Você pode fazer um comparativo do tema para os últimos profetas do Velho Testamento. A reclamação era a mesma. Posicionamento errado. Ofertas imundas. Considerava mais o governador do que o próprio Deus que os escolheu. O pecado abundou. E o pecado venceu a todos. Aí Deus disse: eu vou me calar. Eu não vou mais descer. Eu não vou mais mandar profeta. Eu não vou falar mais com eles. Eu não vou dar mais sonhos. Aí vem o silêncio. Quando o projeto de Israel se posiciona ao lado do pecado, aí o pecado e a morte e o inferno chegam. Ele diz: acabou. Eles escolheram a mim. Então o Senhor tem que condená-los à morte eterna, porque o inferno já foi condenado quando errou o mesmo erro deles. Os anjos que se posicionaram ao lado de Lúcifer foram condenados sem apelação, sem recurso à condenação e ao fogo eterno. Eles cometeram o mesmo erro, então tem que ser condenado. Aí Deus disse: tem razão. Aí João capítulo 4 do Apocalipse, ele faz menção, quero eu acreditar. Veja que é esse período, eu quero acreditar, pelo contexto. Ele diz que foi arrebatado e viu uma porta aberta no céu e a voz: sobe! Ele subiu. E quando ele subiu, aquela voz falou com ele, e o que é que ele vê? Um trono. E o trono estava armado. A glória do que estava sentado no trono era tão grande, mas o que chamou a atenção dele foi a comprovação da nossa condenação. Porque ele disse que na mão direita do que estava sentado no trono tinha uma escrita selada com 7 selos. Uma escrita tão terrível que era escrita por dentro e por fora. E naquela audiência que tinha tudo para Deus desistir de nós. Ei. Veja que ele diz que houve uma ordem, uma procura. Quem é advogado aqui? Eu não sou. Me permita até a vossa cremência se eu estou errado no contexto. Houve uma procura, gente. Se alguém queria assumir, se posicionar ao nosso favor. Porque João disse que veio um anjo com a voz grande, contextualizando, dizendo, o juiz dizia: procurem, busquem no céu, busquem na terra, e debaixo da terra alguém que assuma a causa deles, que pague a condenação deles, que se posiciona ao lado deles. Os anjos procuraram no céu, na terra, debaixo da terra, e João disse que eles vieram: ninguém, Senhor, ninguém foi achado digno de tomar um livro, de quebrar os selos, nem sequer de olhar para ele. Ninguém quis assumir a condenação. E Paulo escreve aos Efésios dizendo que nós já estávamos condenados, sem Deus, sem paz, sem aliança com Israel, vivendo no mundo debaixo do pecado pelas nossas concupiscências. A morte e o inferno, o pecado vibrou. Porque Paulo diz que pela desobediência, o posicionamento de um homem, o pecado abundou. E a morte veio e apodreceu a todos. E ninguém foi achado digno. Eu vou recapitular o contexto para você entender melhor. Veja que Paulo começa por Adão. Ele diz que Adão se posicionou errado. E o pecado entrou, e agora ele vai ser dominado pelo pecado, e a consequência do pecado é a morte. Então Adão veio, pecou, a morte matou com o pecado, e ele foi apodrecido debaixo da terra. A Bíblia diz que Adão gerou a Sete, uma esperança. Sete
pecou e a morte o apodreceu. Sete gerou a Enos. Deus acreditou em Enos. Veja que está escrito: nos dias de Enos voltou a ter culto. Nos dias de Enos voltaram a invocar o nome de Deus. Mas o pecado veio, pegou Enos, a morte matou e o apodreceu debaixo da terra. A Bíblia diz que Enos gerou a Cainã, Cainã a Malalael, Malalael a Jared, Jared gerou Enoque, Enoque viveu com Deus, se posicionou certo, não viu a morte e foi arrebatado. Antes de ser arrebatado, gerou a Metusalém. Metusalém viveu 969 anos, mas o pecado pegou e a morte o apodreceu. Metusalém gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé, Noé gerou Sem, Caim a Jafé. Aí vem a conclusão do pecado. Todos pecaram e só Noé e os seus filhos foram salvos pela graça. Mas o resto, o pecado levou e a morte o apodreceram. A Bíblia diz que depois do dilúvio Deus não desiste, gente. A Bíblia diz que agora ele escolhe Sem, ou seja, os semitas. Por quê? Porque Deus queria vencer o pecado através do homem. A Bíblia diz que o pecado venceu a Sem, mas Sem gerou Arfajade, Arfajade gerou a Elar, Elar gerou a Eber, Eber gerou a Reu, Reu gerou a Peleg, Peleg gerou a Serug, Serug gerou a Naó, Naó gerou a Terá e Terá a Abraão. Aí Deus disse: agora vai, eu vou escolher ele. Aí veja o que a Bíblia diz: Abraão é meu amigo, é paz da fé, mas o pecado pegou ele e a morte apodreceu. Mas a Bíblia diz que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. O pecado venceu, dominou e a morte apodreceu. Jacó gera 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Dan, Assé, Naftali, Gade, José e a Benjamim. O pecado pega um por um e a morte o apodrece. Aí Deus pega Judá. A Bíblia diz que Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Aram, Aram Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: achei, agora eu achei um segundo o meu coração, agora vai. O pecado vence Davi e o apodrece. Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzias gera Jotão, Jotão gera Acais, Acais a Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias gera Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josia e Josia a Jeconia. O pecado vence um por um, a morte vem, apodrece e Israel vai para o cativeiro. Agora o pecado abunda, o pecado abunda. Aí diz Mateus: passaram 70 anos, mas Deus não desistiu. Ele diz: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde é Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, e Azó Zadok, Zadok gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã a Jacó, e Jacó a José, que foi marido de Maria. E até aqui ninguém foi achado digno, mas no ventre de Maria, a graça vem. Ninguém foi achado digno. Eu vou, Pai. Mas eles já estão condenados. Eu vou pagar a culpa deles, Pai. Mas você é Deus. Você é cheio de glória. Olha que amor, gente. Quem faria isso? Porque para ele pagar, ele tinha que se tornar um de nós. Pergunta a um governador que ele quer abrir mão do cargo por causa de um criminoso e entrega para defender um criminoso. Agora ele era Deus glorioso. Ele disse: eu estou disposto a abrir mão da minha glória. Eu vou me despir da minha glória, Pai, mas eu vou buscá-los. Eu vou dar norte a ele, para ele se posicionar agora de mais uma vez, Pai.
mas é humilhante. Não importa, pois eu vou me humilhar. Aí Paulo diz aos Filipenses que ele não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou, tomou a forma de servo e desceu, e desceu, e desceu. Agora, como nós, sujeito às mesmas paixões, para o pecado e a morte, era mais um, na sequência que eu falei. Veja que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ele veio para restaurar os ramos da oliveira. Ele veio para restaurar o projeto espiritual Israel. Mas João disse que os seus o rejeitaram, não receberam. Os ramos da oliveira verdadeira se quebraram. Porque o pecado abundava. Aí Paulo diz que Deus endureceu o coração de Israel para um objetivo: fazer o que parecia impossível, que a morte e o inferno não esperavam. Colocar o zambujeiro no lugar do ramo da oliveira. Até aqui só Israel podia adorar. Até aqui o preto não adorava, o gentil não entrava no templo. Até aqui, mas agora ele veio para posicionar ao nosso lado. Aí Deus disse: eu vou colocar os gentios. Mas para o gentil entrar, o pecado e a morte tem que ser abolido. Israel rejeita-o. Pega os dois princípios legais da lei de Moisés e da lei vigente de Roma. Veja que a primeira lei que Israel usa, os religiosos, era danosa. Porque Deuteronômio 21, 22 e 23 está na lei. Deus disse: qualquer um de vocês, ou quando um de vocês, ou dentre vocês, cometer pecado e for crucificado, ele tem que ser tirado da cruz no primeiro dia. Por qual motivo? Maldito é ele de Deus. Então, quando um judeu era crucificado, a primeira imagem é pecador, é maldito. Porque a religião era a boca de Deus. Então pegaram, Helder, pegaram o pastor Itemar, pegaram a lei e disseram: vamos crucificá-lo. Porque crucificando, toda a história, todo mundo vai saber que ele é pecador, igual os outros que passaram. Pegaram a lei de Roma e o tornaram o pior dos criminosos, a ponto que nem a família foi tirar o corpo da cruz por conta da vergonha, era vexatório. Pegaram ele, 33 anos, tentado como eu e você, mas se posicionou. Não cedo. O inferno disse: toma, me adora, que eu te dou toda a glória do mundo. Ele resistiu e disse: está escrito, só o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Vai ser dilacerado, rasgam-lhe o corpo. Veja que do pé ao couro cabeludo corria sangue. Os chicotes rasgaram o tecido do seu corpo. E Isaías diz que ele não reclamava, não abria a sua boca. Porque o castigo que não ia dar direito a se posicionar até voz de liberdade estava sobre ele. E era pelas suas pisaduras. Enquanto ele estava sendo chicoteado, havia esperança, porque ele fazia e fez milagres. Coloca-o na cruz. Enquanto ele estava pendurado na cruz, ainda havia esperança, porque ele poderia descer. Só era ele querer.
Mas para piorar, 3 horas da tarde ele morre. Como qualquer um desde Adão até aqui. A morte vai e o domina. Ele se entrega. Os discípulos se desesperam e voltam uma velha vida. Acabou. Pensávamos que era ele. Para piorar, o corpo é tirado da cruz pela mão de homens. E quando ele desce da cruz, para a história, para a humanidade, para a religião, pecador, porque o corpo foi tirado naquele dia, é maldito, e empurra-o no sepulcro. Para piorar, Nero dá ordem para lacrar a tampa do túmulo e colocar proteção imperial. Ninguém toca. Agora ele está jogado no túmulo. Agora o pecado diz: eu venci. O último recurso. Eles agora nem direito a habeas corpus vão ter. Venci mais um. E este era o último recurso. Quando nós olhamos a anatomia, um pensamento meu, ou a biologia, com base no contexto, pelo estrago que o corpo dele sofreu na cruz, no quartel, pelo chicote, pelos espinhos, pelo grampo, no máximo 9 horas era o suficiente para o corpo dele apodrecer. Porque o pecado vem, o salário do pecado é a morte, e quando a morte vem, a decomposição entra. Colocaram ele no sepulcro e a morte entra. Vou sentir o cheiro da carniça, parafraseando. Dá 9 horas e o corpo não fede. 24 horas e o corpo não fede, nem o sangue coagular. 48 horas, o corpo não fede. Vai dar 60 horas e o corpo não fede. Aí a morte chama a decomposição e diz: decomposição, o que é que está acontecendo? Vai chegar 72 horas e eu não sinto o cheiro de carniça como eu fico com todos eles. Aí a decomposição diz: não é comigo não, eu só posso entrar se tiver pecado. Chama o pecado e ele vai lhe esclarecer. Aí a morte chama o pecado, vai entrar o terceiro dia e ele não fede. O que é que houve? O pecado diz: em tudo eu tentei, mas em nada ele cedeu. Ele é santo, ele é limpo, ele é puro, ele é puro, ele é puro, ele é puro. Quem está sentindo o que eu estou sentindo aqui, deixa eu ver o barulho de glória. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Aí Paulo diz: pela desobediência de um só homem o pecado entrou, mas pela obediência, o posicionamento de um homem só, todos vão ser justos. Aonde o pecado abundou, aonde o pecado mandava, superabundou a graça, a graça, a graça superabundou. Hey, guys. A plate show. A plate show for bring us around. A light shot for recall. A remote shot for Elisha procaichal. Glória está invadindo esta casa. A unção do Espírito Santo está renovando vidas aqui. E eu ministro renovo, eu ministro variedade de língua, eu ministro milagre. Agora, recebe, agora.
volta aos céus. Sintetizando, eu acho lindo. Volta ao céu e já volta como herói. Aí João ainda estava chorando. Aí quando ele diz que um anjo vem gritando: João, João, precisa chorar mais não. O que é que houve? Ele diz que quando levanta a cabeça, o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá. Ele venceu, ele é digno de tomar o livro, ele é digno de quebrar o selo, ele é digno de ler o livro. Aí João diz que ele vai, pega a sentença, pega a escritura. Quando ele pega, era a nossa liberdade, direito de se posicionar, livre-arbítrio de novo de volta. Ele pega, aí os 4 seres viventes e os 24 anciões, pela primeira vez, prostra diante de outro ser e começa a dizer: digno tu és de tomar o livro, de desatar o selo e de ler, porque tu foi morto, mas está vivo, e com teu sangue, com teu sangue, com teu sangue, comprasse o preto, comprasse o gordo, comprasse o mago, povo, tribo, língua, raça e nação, e os fizesse sacerdote. Ou seja, agora vai ter adoração direta, agora vai ter adoração direta, agora vai ter de novo. Ei, eu estou com vontade de ser arrebatado aqui agora. Eu não vim pregar chave de carro, eu não vim pregar chave de casa nova, eu não vim pregar casamento, eu vim pregar posicionamento. Tome uma posição, agora você é livre para adorar de novo, de novo, de novo, de novo. Senta à direita do Pai e diz: Pai, antes de eu vir, eu prometi algo a eles. Lembra do capítulo 6 do Gênesis? Que o Espírito foi tirado. E em todo o Velho Testamento, o Espírito Santo não veio mais. Vinha especificamente e voltava. O pecado criou uma barreira, mas a graça abriu de novo. O pecado colocou o véu, mas a graça rasgou-lo de cima para baixo. A graça, o pecado nos tornou pecadores, mas a graça nos tornou livres. Pai, eu disse que ia te pedir para derramar o teu Espírito sobre eles. E agora é para sempre, Pai. Olha que coisa linda. Todos do Velho Testamento, esse Israel que está no tema adorava em tenda de lona. Depois vai para o templo. Aí agora Israel é endurecido porque se posicionou errado. Mas a igreja, a porta do inferno não vai prevalecer. Aí Paulo diz: não sabeis vós que Deus não habita em templo feito por mão de homens? Isso é para os gentios. Não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vocês e o vosso corpo é sagrado? Ou seja, olha para quem está ao teu lado e diga agora: o templo sou eu. Agora a glória está aqui dentro. A glória, diga agora: o pecado e o inferno tem que bater continência, porque maior é o que está aqui do que o que está lá. Então você é livre. Aí Paulo diz aos Romanos, na sequência da carta, capítulo 8, só para provocar, repete comigo para quem está ao teu lado, o que Paulo escreveu. Diga assim: portanto,
mas convida, portanto, agora nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Eu sou livre, vou adorar. Eu estou dizendo, vou dizer algo para a mocidade. Vou dizer algo como testemunho, não como vanglória. Hoje eu prego nos maiores congressos. Todo mês eu viajo para fora do Brasil, a convite, para pregar o Evangelho. É média de 30, 40 mil pessoas. Mas eu recebo ligações de alguém importante que diz: Bento, tu chegou no topo. Então tu não aceita mais convite de ir com igreja pequena, não. Está aí perdendo tempo. Na altura que tu está, na conjuntura atual, a nova geração não quer saber mais de Bíblia, não. Quer saber de coach. Quer saber de tirar o pé do chão. Quer saber de receba, chave, receba. Para receber tem que se posicionar. Pergunta para quem está ao teu lado: você ainda vai ficar cocheando entre céu e inferno, entre dois pensamentos? Você é livre. Aí dizem: para, Bento, precisa gritar mais não, precisa falar línguas estranhas mais não, tu já topou no limite. Tu é considerado prega nas convenções gerais todo ano, na convenção do teu estado. Então agora, Bento, é só saber levar o povo. Vai para lá, rapaz. Eu tomei uma posição. Enquanto eu estiver vivo, essa chama não pode apagar. Enquanto eu estiver vivo, eu estou ter consciência que o pecado já foi vencido. Eu fui chamado para ser adorador. Então deixa eu adorar, deixa eu adorar. Fique de pé, por favor. Eu estou batendo muito nisso. Século 21, pastor Geraldo. Tenho pregado em muitos congressos que não parece mais que congresso pentecostais. Você tem que passar o dia e a noite orando para Jesus virar, como diz a linguagem moderna. E tem muitos lugares que já coloca bilhete: não pode falar língua estranha, porque o povo está sensível por conta da pandemia. Tem que falar devagar, não pode dar pulo no nosso altar. Mas graças a Deus, que no dia 16 de outubro de 2022, eu vim para Conselheiro Pena. Eu estou na Assembleia de Deus de Conselheiro Pena. Eu estou no meio da Umadecote. Eu estou no meio dos pentecostais. E eu quero acreditar que aqui ainda pode falar línguas estranhas. Aqui eu quero acreditar que ainda tem crente pentecostal. Deixa eu ver o barulho de conselheiro. Deixa eu ver o barulho dos pentecostais. Deixa eu vir. Ai, adora! Me faz um favor. Me faz um favor, se você quiser. Se tem uma pessoa do mesmo sexo perto de você, vira para ela aí. A não ser que seja íntima. Me ajuda aqui, Francis, por favor. Vira para ela assim como eu estou com o Francis. Pastor Francis. Olha para mim não, com todo respeito, pastor Joaninho. Olha nos olhos e no rosto dele. E diga: não quero nem saber como você chegou no congresso. Quero saber como vai terminar. Diga: vou terminar o congresso
tomando uma posição. Vou sair pegando fogo daqui. Vou sair voando faísca. Me faz um favor, diz a ele. Se depois de hoje tu encontrar um besta por aí que pensou que eu estava frio, que eu não ia tomar uma posição, dá um recado a ele. Vai ter que me engolir, vai ter que me encarar, que eu vou sair pegando fogo. Abraça ele, abraça ela, abraça ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 galeria, galeria, igreja. Vai, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 Adora, incendeia, adora. incendeia, Batiza a nova geração. Batiza a nova geração. Batiza a nova geração. Batiza. Incendeia, 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 incendeia.